Olá, eu sou o Arodi Pereira Guedes, engenheiro civil formado pela Universidade Federal do Amazonas, e hoje estamos aqui para falar sobre estudo de tráfego, a convite da professora Jussara Cury, nesse encontro de transportes do IFAM. Eu sou especialista em gestão de direito de trânsito, especialista em gestão pública municipal, especialista em gestão da mobilidade, e estou como diretor de engenharia e educação de trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. Quero aqui agradecer o convite em nome do Instituto, né, e colocar também a importância dessa integração, dessa troca de conhecimentos entre o órgão executivo de trânsito e a universidade, e a academia e as instituições de ensino, e espero poder contribuir de alguma forma para o conhecimento de vocês. Bom, estudo de tráfego. Qual é o amparo legal? Desde a Constituição de 88, lá no capítulo 2, artigos 182 e 183, já falava sobre a política urbana e os instrumentos necessários para garantir o bem-estar dos habitantes de uma cidade. Lá em 2001, quando foi publicado a Lei 10.257, que é o Estatuto das Cidades, foi aprovada essa lei para regulamentar justamente os artigos 182 e 183 da Constituição Federal. Essa lei denominada Estatuto das Cidades. Uma das diretrizes do Estatuto das Cidades era a preocupação da instalação de empreendimentos ou atividades que possam funcionar como polos geradores de tráfego, sem que haja previsão de infraestrutura necessária, a fim de não prejudicar o modo de vida da região explorada. Ainda no Denatran 2001, define como polo geradores de tráfego ou polo geradores de viagens empreendimentos de grande porte que atraem ou produzem grande número de viagens, causando reflexos negativos na circulação viária e em seu entorno imediato e, em certos casos, prejudicando a acessibilidade de toda a região, além de agravar as condições de segurança dos veículos e pedestres. Além dessa legislação federal, que é a Constituição, o Estatuto das Cidades, cada cidade tem o seu plano diretor que define os instrumentos de planejamento urbano, planejamento e controle urbano. E o estudo de tráfego nada mais é que uma ferramenta de controle e de crescimento urbano. Então, lá no artigo 99 do Plano Diretor, será exigido o estudo de tráfego pelo órgão municipal de trânsito para os empreendimentos e atividades de natureza pública ou privada no momento da aprovação, licenciamento, instalação ou regularização da obra. Sujeitam-se ao estudo de tráfego. Todos os empreendimentos que vão se instalar em Manaus precisam apresentar estudo de tráfego? Não, somente aqueles definidos no plano diretor. Então, lá de acordo com o capítulo 8, ainda o artigo 99 do plano diretor, são os empreendimentos de impacto urbano ambiental, nos termos do artigo 41 e 42 do plano diretor, todas as atividades tipo 4 e 5 segundo o seu porte. Quais atividades são essas? Por exemplo, comerciais atacadistas, grandes varejistas como supermercados, indústrias, materiais de construção, shoppings, etc. O que são esses empreendimentos de impacto urbano ambiental relevante? No próprio plano diretor, no artigo 42 e 43, que teve uma atualização da Lei 2154 de 2016, são empreendimentos sujeitos à elaboração de estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto de meio ambiente, conforme estabelecido no parágrafo 2º dessa mesma lei que eu citei. Empreendimentos com área de construção a 20 mil metros quadrados. Empreendimentos que demandem número de vagas de estacionamento superior a 100 vagas e quando localizados em corredores urbanos superior a 400 vagas. O que são os corredores urbanos? No plano diretor também está a definição dos nossos corredores urbanos. São é o sistema viário principal. Então é Constantino Neri, Daci Vargas, Cosme Ferreira, corredor urbano da Avenida Brasil, etc.
Empreendimentos cuja natureza ou condições requeiram análise específica por parte dos órgãos competentes, identificado como atividades tipo 5. Essas atividades tipo 5 são de grande impacto ambiental, são indústrias que têm uma área construída grande, que tem uma complexidade maior na sua construção e no seu método produtivo também, e atrai um grande número de viagens, assim como tem um impacto relevante no meio ambiente. Condomínios de unidades autônomas com área superior a 120 mil metros quadrados, instalações especiais, estações de radiocomunicação do serviço de telecomunicações, linhas de transmissão de energia elétrica, dutos, polidutos, gasodutos e minerodutos. E eu coloquei aí um destaque nessas estações de rádio base, que está grifado em vermelho, porque em 2022 saiu uma lei complementar municipal que definiu o licenciamento dessas estações de rádio base. Então, de acordo com o seu porte, ela não necessita mais apresentar estudo de tráfego, até porque a estação rádio base, de acordo com o seu porte, ela não tem uma geração de viagem significativa e nem significativo impacto também no meio ambiente. Além desses empreendimentos tipo 4, 5, empreendimentos de impacto urbano e ambiental relevantes, nós temos os postos de abastecimento e de serviço para veículos, são os postos de combustíveis. Embora eles não sejam atividades nem tipo 4 e 5, mas eles estão definidos no plano diretor e devem apresentar estudo de tráfego e estudo de impacto de vizinhança também. Bom, esses empreendimentos, quando vão se instalar, quando vão se regularizar, quando vão pedir alguma licença de funcionamento, como que eles apresentam esse estudo de tráfego? Tem um termo de referência que está lá nesse endereço aí, nesse link aí do IMU Manaus, do IMMU Manaus. Esse termo de referência, o profissional, o engenheiro ou arquiteto que tem habilitação para fazer estudo de tráfego, ele segue o termo de referência para a construção do relatório de impacto do sistema viário, e anexo a esse relatório ele coloca os projetos ou plantas que se fizerem necessárias, planta de localização, planta de implantação com a área de sinalização, a sinalização das vagas especiais, a área de entrada, saída, toda a acessibilidade e o sistema viário também de entorno do empreendimento. Eu coloquei aqui alguns itens importantes que estão contidos no termo de referência. Então eu coloquei a localização do empreendimento, o uso ou atividade pretendida, a caracterização do empreendimento, então qual é a área construída, a área útil, a área do terreno, quais as atividades que vão ser desenvolvidas, as vagas de estacionamentos propostas no projeto e as exigidas pelo plano diretor, área de embarque e desembarque, carga e descarga, pista de aceleração ou desaceleração, áreas de acumulação, paraciclos, caracterização do local de implantação do empreendimento, avaliação prévia dos impactos do polo gerador, caracterização das condições físico-operacionais do sistema viário do entorno. Então, qual a largura da via, qual a classificação da via, se ela é uma via arterial, coletora, local, qual a largura e condições de calçada, passeio, se tem acessibilidade, se tem travessia de pedestre, se tem semáforo, qual o sistema de sinalização que existe lá no entorno, a previsão de demanda futura que pode impactar o sistema viário existente, as linhas de transporte coletivo, as condições de parada de ônibus, tipo de parada, que pode ser ilustrado inclusive nesse relatório com imagens, registros fotográficos. Você enriquece o relatório quando você traz o registro fotográfico do que existe no local. Circulação e travessia de pedestres, as condições de calçada, rebaixamento de guias, etc., largura de calçadas. E nesse relatório você pode apresentar alguma medida mitigadora e os projetos que eu citei que são fundamentais para aprovação. Projeto de implantação e localização. Esse projeto de implantação tem que ter as vagas de estacionamento, principalmente as vagas especiais de idoso e deficiente, que atendam
ou a quantidade de vagas exigidas pelo plano diretor. Além disso, a questão da entrada e saída do empreendimento. Eu trouxe aqui alguns exemplos, claro que eu não vou falar o nome do empreendimento, mas eu trouxe alguns exemplos de projeto que foi aprovado. Os projetos que são maiores, tá? Os empreendimentos que são maiores, eles apresentam logicamente mais de uma planta, eles trazem um detalhamento maior só da área de estacionamento, da área de entrada e saída. Mas para não estender aqui a nossa apresentação, a gente trouxe só um exemplo da planta de implantação, que aparece aqui a sinalização interna, aparece a entrada e saída. Então, no caso desse exemplo aí, a expansão do supermercado. Esse supermercado tem uma entrada e saída para veículos de passeio, separada da entrada e veículos de caminhões de carga e descarga. Ele apresenta também as vagas internas. Se a gente observar, tem as vagas de idoso e deficiente. Essas vagas de idoso e deficiente devem atender a legislação. 2% da quantidade de vagas deve ser de deficiente, 5% deve ser as vagas de idoso. Eles têm aí a largura do sistema viário interno, a questão da travessia, da transposição do pedestre na testada do empreendimento, largura de calçada, rebaixamento de guia, etc. Tem um outro exemplo aqui de um residencial multifamiliar, que também tem todas essas questões aí. Aí, no caso de residencial multifamiliar, qual a quantidade de vagas exigidas? Aí lá no plano diretor, nos seus anexos, tem lá para cada tipo de atividade a quantidade de vagas de estacionamento exigida. Para residencial multifamiliar, uma vaga para cada unidade habitacional. Além da vaga para a unidade habitacional, tem que ter a previsão de vagas para os visitantes. Então tem aí as vagas internas para as unidades habitacionais e tem as vagas externas para visitantes. Aí eu tenho uma área aí de acumulação na entrada, eu tenho a área de acumulação da saída, eu tenho um passeio preservado, eu tenho a área de carga e descarga, tem as vagas especiais de idoso e deficiente. Então ele atendeu quanto ao número de vagas, atendeu todos os pré-requisitos que a gente avalia e foi aprovado. Mas eu trouxe também exemplos dos que não foram aprovados. Esses que não são aprovados, ele tem a oportunidade de apresentar uma correção ou um as-built dos projetos? Tem a oportunidade. Ele reapresenta com as correções necessárias que a gente aponta em parecer. Então, por exemplo, isso aí é um posto de gasolina. Qual foi a principal constatação? É que o projeto aprovado desse posto de gasolina ele não está conforme construído. Então, ele não vai obter o termo de execução dele, do órgão de trânsito, que é necessário para conseguir as demais licenças na prefeitura, inclusive o ABITS. Então ele tem que construir conforme o projeto que ele apresentou. E aí o órgão de trânsito ele faz vistoria no local e constata se existe ou não essa compatibilidade. Um outro exemplo de não aprovado, eu tenho aí um salão de eventos. Então, por exemplo, esse salão de eventos, aqui no parecer, segundo o plano diretor, ele tem que ter uma vaga para cada 10 metros quadrados de área construída. Ele apresentou só 44 vagas e o exigido era 65 vagas, então ele já não atende ao número de vagas. Aí o projeto também não apresentou a largura mínima de passeio de 1,50. Não apresentou as vagas de deficiente idoso de acordo com a sinalização exigida na legislação. Essa sinalização ainda está com os pictogramas ou com a representação antiga. Então, se ele conseguir aumentar esse número de vagas de 44 para 65, além disso, verificar a questão do atendimento do passeio, verificar a sinalização interna, ele pode submeter uma nova análise e conseguir aprovação. Aí eu tenho um outro exemplo de projeto não aprovado, que é um projeto industrial, né? O projeto não indica a questão de acessibilidade, guias altas, rebaixadas, onde vai ser, qual é realmente a área de entrada e saída, a indicação do passeio público com a guia alta elevada e suas cotas, as cotas das vagas de estacionamento. O estacionamento ele tem um tamanho padrão para veículos de passeio e para veículos de carga e descarga, para caminhões.
Então, tudo isso tem no plano diretor. Então, as vagas de estacionamento para veículo de passeio tem que ter as dimensões de 2,50 para 5 metros. Ele não apresentou essas dimensões, a gente não sabe qual é o tamanho dessas vagas de estacionamento. A sinalização viária interna de acesso, linha divisória de fluxos opostos, já que vai haver pista em duplo sentido de circulação dentro do lote. As plantas não foram assinadas, as plantas devem ser assinadas pelo proprietário ou procurador e pelo profissional responsável. Então, esses foram alguns exemplos de projetos que não foram aprovados, tá, pessoal? Aliado a isso, seria bom eu também ressaltar que além do estudo de tráfego, que é um relatório descritivo, composto de imagens e os projetos necessários, o profissional ele apresenta a RT ou RRT de elaboração do estudo, tá? Então essa RT ou RRT ela é obrigatória também no ato de apresentação desse estudo de tráfego aqui para o órgão executivo. Então, pessoal, esses foram algumas referências que eu utilizei. A maioria das referências vocês podem perceber que são leis municipais, federais, que norteiam o funcionamento dos órgãos públicos, né? Aqui no órgão público a gente tem que se basear pela legislação. Tudo que a gente faz tem que estar escrito, tem que estar previsto em alguma legislação. E nós ficamos aí à disposição com esses contatos aí, sendo que o contato 0800 092 1188 é mais para emergências de trânsito, tá? Nós temos 2 canais de e-mail aí que vocês podem estar acessando e estar perguntando alguma dúvida. Nós temos o canal do Instagram também e nós ficamos à disposição e espero ter contribuído de alguma forma, pessoal, para aí o conhecimento dos alunos e até dos profissionais. Muita gente não sabe que existe essa linha, eu digo assim, até essa linha de especialização, essa linha de atuação do engenheiro e do arquiteto, que não é só da construção civil, mas da parte de trânsito também, tá? Então ficamos à disposição e mais uma vez agradecer o convite em nome do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, da professora Jussara Cury, e nos colocarmos à disposição para qualquer esclarecimento.